gosto sempre que vocês estejam presentes, né, para que a gente possa debater. Hoje a gente tem uma série de informes para tentar atualizá-los aí desde a nossa última reunião, e temos algumas discussões, né, acho que a questão mais específica ali mais candente, digamos, são as propostas de calendário, então, em função do nosso, né, conforme o compromisso que a gente teve desde o início dessa gestão de fazer essas discussões sempre antecipadamente com os cursos, né, os coordenadores e secretários e também com o fórum, a gente está trazendo aqui as propostas, mas essas propostas, vamos ouvir as contribuições de vocês. Há um pedido, né, da gestão, da reitoria, para que a gente antecipasse essa aprovação do calendário, né, o ano passado foi muito tarde, os últimos anos tem sido muito tarde, aí isso acaba criando uma série de questões para os professores que querem se programar, para suas saídas, né, para os seus trabalhos, seus estágios, os próprios estudantes, né, então, a nossa ideia é colocar esse calendário em debate agora no próximo CEP de setembro, tá? Então, a gente está trazendo aqui para vocês as propostas, nós vamos levantar as questões gerais, mas vocês vão ter um tempo para encaminhar isso via fórum, tá? Antes de chegar no CEP, obviamente, isso vai ser discutido no CEP, tá? Então, só colocar isso em linhas mais gerais, que eu acho que é o tema mais aflitivo, os outros são informes e uma devolutiva de encaminhamentos que vocês nos solicitaram, né? Então, essa é a nossa terceira reunião do ano com vocês, a gente fez uma específica com as licenciaturas, vamos voltar a fazer em função do tema também, e a gente, conforme a gente ia conversar na última reunião, vamos tentar manter essa dinâmica, né, de ter uma sequência de reuniões, uma continuidade, para que as coisas não se avolumem, e, obviamente, para além das reuniões, a gente está sempre à disposição também para que a gente converse individualmente com os cursos, né, se for necessário. Então, vou passar aqui para os primeiros informes da nossa pauta, e aí a gente, né, a Silvia e a Carla me ajudam aqui a ver se tem inscrições. Queria agradecer ao intérprete ou à intérprete, não sei quem é que está aqui, que a gente acabou, em função do calendário, a gente solicitou muito em cima da hora, e eles prontamente nos atenderam aqui. Não sei quem é, Carla, Silvia, quem é nosso intérprete ou intérprete? Bom, assim que eu souber, tá, sim, eles estão tentando identificar, eu faço Então, vamos lá. A gente tem vou começar aqui pelos informes, informes sobre a questão das licenciaturas, né, que a gente acho que está tratando esse tema desde o início do ano. Vocês sabem, a resolução do Conselho Nacional de Educação 4 de 2024 dá um prazo até julho do ano que vem para que haja uma implantação das novas diretrizes da resolução. O parecer o parecer essa resolução foi completada pelo parecer 5 de 2025, que é um parecer que detalha, e no entender, inclusive, do COGRADE, vai um pouco mais além, que é a resolução 4 de 2024. Então, está dando uma série de polêmicas, especialmente porque esse parecer, de uma forma praticamente inédita, até onde eu conheço, como professor de política educacional, ele estabelece uma obrigatoriedade para que os alunos que ingressaram nos currículos anteriores façam a transição para o novo currículo. Então, isso é uma questão que o COGRADE, o FORGRADE, o COGRADE é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação da Andifes, e o FORGRADE inclui as privadas, comunitárias e os IFES, está lutando junto ao CNE para que isso seja revertido, e inclusive lutando para ter uma dilatação de prazo com relação a isso. A outra questão é a questão do estágio desde o primeiro ano, e da obrigatoriedade de se
se fazer extensão só nas escolas. Então, eu acho que eu já informei isso na última reunião. O Forgrade fez um documento, que eu, inclusive, posso disponibilizar para o fórum, no final do semestre, em junho, dirigido ao Conselho Nacional, pedindo para se reabrir esse debate, se ampliar os prazos e se rever essas questões. Até agora, a gente não teve nenhuma resposta do Conselho Nacional de Educação, está todo mundo, a gente fez um levantamento das universidades aí, está todo mundo mais ou menos na mesma situação que a nossa, assim, meio sem saber, começando a fazer as discussões, mas sem saber como avançar em relação a isso. Acho que uma ou duas é que resolveram já implantar, algumas, inclusive, estão numa posição de se recusar a implantar, enfim. Eu estive também ali na Assembleia da PUF, convite da diretoria, também falei dessa questão, saiu de lá, inclusive, uma definição da gente tirar um movimento de uma frente de defesa das licenciaturas, e estive também a convite da direção do setor de educação, no setor de educação, que puxou uma discussão, convidando algumas pessoas das licenciaturas, para começar a discutir essas questões. Então, qual que é a nossa posição e o que a gente tem conversado, tanto lá com o setor de educação, quanto alguns cursos? A gente vai continuar lutando para ter a ampliação desse prazo. A gente entende, por exemplo, que essa questão da obrigatoriedade de migração dos estudantes, ela nos cria um problema, para não dizer que é impossível de resolver, ela nos cria, assim, uma situação sui generis, porque a gente vai estar, né, nós vamos praticamente fazer, em alguns casos, os alunos fazerem os seus currículos novamente. Então, acho isso, inclusive o Forgrade tem a posição de que as pessoas sumiram aqui para mim, deixa eu ver o que aconteceu. Professora, nós deixamos em evidência a janela do intérprete ao seu lado. Ah, tá ótimo. Então, muito obrigada para o intérprete que está aqui, que prontamente nos atendeu, e me desculpe da gente ter solicitado assim tão em cima da hora, é que esse recomeço aí de semestre está um pouco agitadinho aqui para nós. Então, assim, o que a gente entende que tem que continuar fazendo esse movimento de tentar reduzir danos, inclusive, né, em função disso. Acho que essa questão, inclusive, da migração obrigatória do curso, cabe até uma judicialização. Mas o que nós conversamos, né, lá no setor de educação, que alguns cursos nos procuraram, é que nada impede que a gente inicie esses debates, tá? Se tudo der certo, a gente tem mais tempo. Se tudo der errado e o prazo se mantiver, a gente fez um cálculo aqui, junto com a nossa COPAC, que os processos entrando em maio, a gente consegue cumprir o prazo, né, solicitado. Então, que a gente iniciaria essas discussões. Nós vamos, então, chamar uma reunião específica com os cursos de licenciatura. O setor de educação já está iniciando essa discussão, considerando que ele é o mais afetado ali, né, e nós vamos, né, vamos estabelecer essa parceria com o setor de educação. A posição nossa da Prograp é que a discussão do projeto pedagógico tem que vir dos cursos, e nós vamos respeitar essa vivência, né, entendendo que vocês são as unidades fim, e o nosso papel como Prograp vai ser facilitar ao máximo esse processo. Então, assim, nós estamos estudando, a professora Letícia Meira, que está substituindo a professora Madeleine, que está em licença médica, já fez um estudo, nós já estivemos, inclusive, lá em Mirassol, já apresentamos, podemos apresentar para quem quiser, né, tiver mais adiantado, mas de toda forma nós vamos chamar uma reunião específica sobre isso. Nós entendemos que não há muita diferença, assim, de migração de um currículo para o outro, há alguns ajustes necessários. Nós temos alguns nós, né, que é, por exemplo, a questão da extensão só na escola e do estágio no primeiro ano. Com relação a isso, o setor de educação está estudando, e nós também estamos nessa direção, mas a gente vai discutir isso com vocês na reunião específica. Nossa posição é a gente flexibilizar ao máximo, a gente abrir ao máximo essa interpretação, a gente não ser mais realista que o rei.
Inclusive, depois, quando entrar no ponto de pauta, eu vou falar um pouquinho da reunião que a gente teve com a CED, com a Secretaria de Estado da Educação. Fomos eu, Estael, que é a coordenadora ali da COPAP, falar sobre estágio, e eles também estão com a mesma angústia. Nos relataram, inclusive, que o Conselho Estadual de Educação está querendo fazer uma minuta, porque essa também vai ser uma questão para as universidades estaduais, e essa angústia da ampliação das horas de estágio e da extensão só na escola cria um problema para os próprios sistemas, né? Então, nós vamos dizer, então, que fazer esse informe e dizer que nós vamos fazer uma reunião específica sobre isso. Estamos estabelecendo essa relação, essa parceria com o setor de educação, e que a nossa posição na Prograp é a gente alargar esse entendimento, né? Há, inclusive, uma discussão lá, o próprio pessoal da CED, da gente entender que esse estágio no primeiro ano, se de fato a gente não conseguir reverter, ele possa ser entendido como um estágio de observação, que possa ser feito, inclusive, uma parte dele de forma remota, assim, aquela parte que o aluno vai levantar dados sobre a escola. A CED está, inclusive, a gente teve uma reunião muito bacana de construir aí uma espécie de portal de visita virtual a essas escolas. Enfim, estamos caminhando nessa direção de tentar facilitar os processos e dar conta de fazer isso da melhor forma possível. Tá? Então, esse é o informe sobre as licenciaturas. Alguém tem alguma dúvida, questão, pergunta? Tem alguma pergunta, alguma inscrição, Silvia? Que eu não estou conseguindo. Por enquanto, não, professora. Então, tá bom. Então, eu vou passando, qualquer coisa a gente vai à frente, tá? Então, fica definido, a gente vai brevemente informar vocês dessa data Eu teria uma pergunta, Oi? professora. É Carlos Eduardo, da Coordenação da Geologia. A gente não está no regime de licenciatura, mas eu fiquei na dúvida com relação ao que a senhora falou sobre o estágio. Mas é só para as licenciaturas, os estágios okay. das licenciaturas. Tá? Ok, obrigado. Então, essa encrenca não é de vocês. Que bom, menos uma. Não. Tá bem? Bom, então, entrar na pauta estágios. A Estael, coordenadora da COPAP, acho que está aí, né, Estael? Nós estamos também, desde que iniciamos a gestão, trabalhando na direção de a gente facilitar os processos de estágio. A gente já teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação no primeiro semestre, eles ficaram abertos aí a fazer uma discussão mais, né, para a gente articular de forma mais orgânica esse estágio na rede municipal de Curitiba. Abrimos também conversas com a Comesp, que é o consórcio de municípios da região metropolitana, para ser também um possível parceiro para os nossos estágios. Essas conversas estão avançando, né, na direção da gente pensar assim, projetos mais orgânicos, de repente a gente ter campos de estágios mais definidos, mas isso possivelmente para o ano que vem se acontecer, e de novo, né, vamos a partir da adesão dos cursos e dos professores que quiserem fazer. A gente acabou priorizando, né, então essas conversas com os municípios estão acontecendo, assim, da gente começar a mapear os interesses do município para depois construir uma proposta, né, mais orgânica de estágio, mas a nossa maior preocupação era com o estágio na rede estadual, que é o nosso campo de estágio, de novo estou falando aqui do estágio da licenciatura, do campo de estágio, né, preferencial, e nós temos aí, tanto com esse aumento da carga horária, mas também com mesmo antes, o tal do e-protocolo, para quem é professor de estágio da licenciatura sabe que isso é um grande problema. E aí tentamos, fizemos uma primeira, a Estael teve uma primeira reunião no primeiro semestre, voltamos para fazer. Estael, você está aí? Não tô vendo a Estael. Eu tô. Acho que a única não estou te vendo. Aqui, agora estou te vendo. Aí você complementa aqui. Aí tivemos uma reunião agora, né, Estel? Foi quando? Semana passada? Retrasada? Sexta-feira passada. Com o Marlon e com a Ana Nelly, e foi uma reunião muito boa, gente. A gente saiu de lá muito feliz. Depois a Estel vai detalhar para vocês as nossas,
né, o que a gente está pensando aí sobre os estágios, e aí não só os da licenciatura, os estágios obrigatórios, mas, né, enfim, a nossa simplificação de processo, mas especificamente com relação a essa parceria com a SED, eles foram muito abertos, assim, e eles nos falaram que estão em desenvolvimento de uma melhoria do e-protocolo para que ele seja mais, enfim, que as informações já estejam lá, que ele seja menos burocrático, que seja mais facilitado, Estel depois pode complementar. Sim. Só que eles estavam com um problema de desenvolvimento do sistema, e como a equipe é pequena, eles não tinham muita gente. E aí a gente ofereceu uma proposta, a gente fazer uma parceria com os nossos professores e estudantes de estágio, tanto do TADES quanto da ciência da computação, para a gente ajudar eles a terminar de desenvolver esse processo. Eles ficaram muito felizes, isso aconteceu agora, então vocês estão sabendo em primeira mão, eles ficaram de nos trazer essa resposta, a gente já começou a conversar sobre né, com os professores ali dos cursos, se haveria essa possibilidade, então pode ser que a gente tenha brevemente novidades. E, ao mesmo tempo, sinalizamos com uma nova reunião, então, da gente tentar fazer essa relação mais orgânica, tentar estabelecer a relação com as feiras de profissões, com as feiras de ciências, desculpe, com as feiras de ciência, com os projetos de extensão que já tem na escola, e a gente ir consolidando processos mais orgânicos. Então, assim, não temos ainda nada definido, porque essa reunião aconteceu agora, a gente ficou o semestre todo tentando, finalmente conseguimos ser, né, buscamos vários contatos para sermos atendidos, e acabou sendo muito bom. Então, vou passar aí para a Estel para ela complementar sobre essas reuniões, e daí já falar das novidades que a gente está pensando para ir o nosso pedaço aqui interno, a regulamentação interna. Boa tarde, todas e todos, né? Obrigada aí, professora Andréia. Eu sou coordenadora da COAP, não da COPAP, né, que é do Evaldo. Ai, desculpe. André, a gente tem uma sopa de letrinhas lá, todo mundo né, só para o pessoal não achar que eu estou no lugar do Evaldo aí, e começarem a me vir com as questões do SIGA que eu não vou saber resolver. Eu acho que ninguém percebeu o erro, sabia? Porque ninguém decorou, se nem a pró-reitora decorou ainda as siglas, não vamos esperar que todo mundo tenha decorado, então, mas desculpe. Então, a gente realmente, assim, do estágio é só para fazer mesmo, acho que a Andréia já colocou as novidades, a maior novidade, assim, que a gente está bem contente, né, de início de semestre, que é essa aproximação aí com a CED, e essa ideia deles também já estarem com um sistema só para estágios construído, né, a gente poder sair, no caso aí das licenciaturas, então o pessoal que é da licenciatura, né, que sabe o que é ter que passar por toda a vinculação do e-protocolo, então essa é uma novidade que talvez a gente consiga implementar uma parceria aí que que eles tenham um sistema próprio de estágios na SED, assim como nós também, então, para falar de sistemas, são coisas que são as nossas demandas, assim, e a gente parece que a gente não está conseguindo ainda colocar muitas coisas em ação, porque são atividades e demandas aí que a gente tem planejado muito para que, quando seja efetivado, ela também realmente tenha seja eficaz, né? Porque não nos adianta assim, a gente está com um sistema, já estamos em teste do novo sistema de estágio, enfim, e agora já estamos em teste mesmo, com os perfis, né? A gente tinha que estar esse sistema tão sonhado aí, mas que ficou com muitos problemas, mas agora a gente está já fazendo testes e buscando resolver cada coisa que não dá, quando chega num ponto lá e não consegue cadastrar, etc., né? E junto com essa ideia da sede, que chegamos a uma percepção de que temos aí dois sistemas, que o sistema que eles já planejaram, ele é muito próximo do sistema que nós estamos trabalhando aqui, nós internamente, então com essa parceria que a professora Andréia
propôs lá para a sede, que parece que a gente vai fazer. Então, acho que a gente vai poder, inclusive, fazer algo muito, muito bacana aí para que os dois venham juntos além de se complementem, né? Não juntos no sentido de estarem integrados um com o outro, não é isso, né? Venham ao mesmo tempo, né? E de uma forma mais eficaz mesmo. Então, a gente vem trabalhando na ideia dos estágios, né? A Coap é bem mais do que os estágios, né? Ela tem todas as questões de todos os projetos e programas, e cada dia parece que tem mais, né? Agora a gente tá absorvendo aí a mobilidade acadêmica nacional, o pé de meia, né? Também os estágios no exterior. Então a gente é uma coordenadoria que passa por muitas outras atividades, mas o estágio é uma ação, né? É uma atividade formativa que envolve todos os cursos, né? Porque aqueles que não têm os estágios obrigatórios, praticamente não tem, acho que um curso que não tenha pelo menos um estudante fazendo um estágio não obrigatório, pelo menos, né? Então, a gente está tentando desenvolver isso. Estamos construindo, que eu sei que aí muitos, não no caso exatamente das coordenações, mas no caso dos setores em si, né, um meio mais rápido, né, mais simples, de ter os nossos estagiários na UFPR, por isso também algumas demoras aí, porque a gente identificou muitos problemas editalícios mesmo, né, do formato como tem se feito os nossos editais para ter estágios na UFPR, para ter estagiários na UFPR, né, sobretudo uma forma da gente melhorar a questão de trazer mais cotistas, né, de efetivar essa questão das cotas. É um processo que se transformou, que parece que ficou muito mais burocrático em função de ter que aglutinar todas as vagas para prever as cotas PCD e as cotas raciais. Mas isso é muito importante que a gente desburocratize em dois pontos, né? Que a gente faça o processo ficar mais simples e, ao mesmo tempo, que a gente consiga efetivar essas cotas, né? Porque que foi criado um modelo onde parece que a gente está abrindo espaço para as cotas, mas a gente não está efetivando a chegada dos nossos cotistas, né, na universidade mesmo para serem estagiários na universidade, porque acabam ficando de fora desse processo, né? Então a gente fica lá cumprindo a lei, mas não tem uma eficácia de trazer. Então a gente está demorando um pouco aí nosso último ciclo, porque a gente está tentando transformar agora com a ajuda da Ângela e de vários colegas do CIB e tal, para a gente transformar mais simples esse processo. Queria também trazer como um informe, e tudo isso aqui falando como informes, até para suscitar aqui dúvidas que vocês possam ter e demandar aqui para a gente, né? Eu acho que nessa reunião provavelmente vai ter um espaço aqui para isso, ou mesmo para saber, poder sempre entrar em contato conosco, ainda que às vezes eu não responda no tempo mais desejado ali no coap@ufpr.br, né? Mas a questão dos estágios obrigatórios, né? Nós estamos assim, buscando, assim, estamos muito. Ainda ontem tivemos uma reunião ali com toda a equipe de estágio, com toda a equipe da Coab. Estamos buscando uma alternativa para simplificar muitíssimo, né? Mas muitíssimo mesmo, a questão administrativa, né? Essa questão mais burocrática dos estágios obrigatórios. Lá em abril a gente lançou, parece que também teve um descompasso aí na chegada nas coordenações daquele nosso ofício falando sobre o relatório que era enviado ao final do estágio, que a gente aboliu, né, a não necessidade de mandar mais para nós, de fazer mais um procedimento administrativo em cada um dos processos de estágio obrigatório, que era colocar aquele relatório final que não tinha motivação nenhuma, né? Não tinha motivação para ter aquele relatório conosco ou passar pela Prograp, né? Então, ele já foi abolido nesse sentido. Estamos tentando também fazer, porque a nossa ideia é simplificar ao ponto de que a gente realmente chegue ao nosso desejo comum de acabar com os processos de estágio obrigatório no SEI, né? Porque eu acho que isso
é um problema para as coordenações, a gente sabe, as coordenações que precisam, os processos que precisam ser individuais, por conta vários documentos que são individuais e que precisam ser encaminhados, e ao mesmo tempo a gente está chegando, e eu acho que muito brevemente, né, não adianta eu falar muitos os detalhes nesse sentido, aí não tem como detalhar muito, porque é, é, é um trabalho que a gente está pensando que a gente fique dentro da legalidade, tanto com a 11788, como com as resoluções internas, mas viabilizar, inclusive, a extinção desses processos, não sei, muito antes do sistema, porque o sistema a gente sabe que ele não vai chegar esse semestre, né? Porque vai fazer toda a fase de teste nesse semestre para buscar uma efetivação dele para, pelo menos, no mínimo, para um piloto aí com algumas coordenações para março, fevereiro do ano que vem. A gente também, nessa questão da ampliação dos campos de estágio, acho que a gente tem visto, então, só como informe também, a gente já vai para o pessoal aí da coordenação, já poder até, quem já faz parte das COI, né, ou então levar, né, as suas coordenações aí de orientação de estágio, que vamos fazer, já vamos chamar agora ainda para esse semestre, uma reunião com as COIs para a gente poder organizar melhor, né, e saber melhor desses trabalhos das COIs, para ter uma participação efetiva. A gente sabe que temos COIs que trabalham, né, muito muito ativamente na análise, né, nessa questão dos estágios, e temos outras que, por uma série de motivos, elas não têm esse trabalho ativo, porque não estão formadas, ou porque, enfim, não, né, é muita demanda, enfim, cada um, e até para isso. Então, a gente quer entender como que está essa questão com cada COI especificamente, e poder conversar. Então, vamos já deixar de antemão aqui que nós vamos chamar essa reunião agora, provavelmente para a primeira semana de outubro, tá? Que é a nossa ideia agora, a gente tem um mês aí de organização, para a gente poder falar, inclusive, e aí lançar essas nossas ideias aí sobre o estágio, principalmente sobre o estágio obrigatório, né? Que é mais tranquilo aí para a gente resolver. E nisso, na ampliação a gente está aí com alguns projetos, e também vamos conversar nessa reunião com as COIs, nesses projetos que a gente já está trabalhando aí, vendo com algumas empresas júniores, com os nossos estudantes, da gente promover aí a atração de campos de estágio através de feiras, de uma feira de estágio, né, que a gente vai promover e tal. Tudo isso vai ser informado com o tempo, né, e sempre conversando aí, sobretudo com as coordenações, no caso das licenciaturas, buscando sempre a conversa com o CEALI, né, e aí também com os professores e as professoras do campo de estágio, né, e com as coordenadorias, aí, as comissões de orientação de estágio. Acho que é isso, fico à disposição aí para se forem surgindo Obrigada, dúvidas. Estel. Então, só para falar para vocês que nós estamos caminhando, né, nessa direção aí de tanto ampliar os campos de estágio, tornar mais orgânicas as relações e simplificar os processos, como a Estel falou, e vamos ter uma reunião específica para isso, mas é que a gente quis trazer aí as boas notícias, né, que demorou um tempinho para a gente engrenar, mas acho que agora vai, certo? Tem uma inscrição do curso de Pedagogia, não sei se é sobre esse tema. Sim, sou eu. Obrigada. Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde para todos e todas. Eu só vou deixar registrado que tem a ver com estágio, né? Acho que o curso de pedagogia tem muitos estágios, então isso é um ponto que nos aflige muito. Eu queria saber, Estael, e deixar esse registro, assim, se vocês estão pensando em alguma coisa que nos ajude na inscrição da prova prática do ENAD, porque a gente está sofrendo de montão para fazer a inscrição, porque a gente precisa de um conjunto de informações que a gente está pegando nos termos, né, de estágio, porque tem nos termos, mas uma listagem nos ajudaria muito com o curso, os supervisores, os orientadores, porque a gente está fazendo isso na unha, e são muitos estudantes, né? Então, queria saber se isso está no horizonte de vocês, ou deixar o registro aqui publicamente para que isso seja de alguma forma pensada para aí no âmbito da Coap, né?
E uma outra coisa, se também está no horizonte de vocês, pensar o regulamento do estágio, tendo em vista a reformulação da 424, né? E tendo em vista essas alterações que a gente já tem prevista para a questão dos estágios de uma maneira geral, e se está no horizonte olhar para essa regulação institucional, que a preocupação é a regulação institucional não casar necessariamente com o que a gente tem com a reformulação que a gente vai ter agora, né? Então, um pouco para a gente saber, enquanto curso, que não é só a pedagogia, mas o estágio é de vários lugares e também a prova prática acontece em vários cursos de licenciatura, né? Não sei se a demanda é tamanha, como a gente está tendo aqui todo o semestre, já é o segundo semestre que nós participamos do projeto piloto em 24, agora em 25, então a gente está maluca para poder fazer tudo isso, e é um trabalho que é a coordenação que faz, com muitas informações, e desculpem meu desabafo, mas o sistema do INEP é um sistema burro, que a gente tem que ficar fazendo e se inscrevendo muitas vezes, fazendo a mesma coisa, perde um tempo gigantesco. Então, se tivesse uma listagem, isso favoreceria muito, facilitaria nosso trabalho. Um pouco para deixar esse registro, e não precisa responder, acho que era só para colocar como ponto aqui para a gente depois também pensar, né? Não, mas eu acho que até é até bom falar, Cássia, né? Oi, obrigada, assim, porque assim, realmente não trouxe. Essa questão da ENAD, por exemplo, já faz algum tempo, né, que a professora Palmira, que trabalha que é da CI, né, da nossa. Acho que vocês todos conheceram aí também, quem teve avaliação e tal, né? Ela já me trouxe essa solicitação de que a gente precisa colocar isso no horizonte, né? Então a gente já falou, já marcamos, mas claro, também é uma das coisas também que a gente tem que prever. Eu não levei adiante com a Palmira, até por conta de que agora é que ela terminou as avaliaões, né? Ela disse assim, ó, ela mesma não estava, e eu acho que a gente precisa conversar com as coordenações, né? Então acho que mas assim, mais especificamente, né? A gente precisa conversar com os estágios mesmo, mais especificamente, para saber isso, porque ela mesma diz assim, porque a gente tem vários dados, me trouxe bem exatamente isso que você está trazendo, né? E a gente precisa, e não é só isso, né? A gente está tentando vislumbrar, estamos conversando com a GITIC, inclusive até pela questão das avaliações, de que a gente precisa ter os nossos sistemas, eles já precisam ser mais fáceis. Eu tive vários problemas de muita gente solicitando, e já peço uma desculpa geral aqui para quem não teve, acho que pedagogia foi um desses casos que foi não respondido ou foi respondido tardiamente, pedindo dados acerca para poder fazer as avaliações, e os nossos sistemas, eles não têm esses dados, né? Os nossos sistemas de bolsas, por exemplo, o sistema que a gente trabalha hoje, que a gente pegou, nada disso, não existe nada. Hoje a gente já pode ter algumas coisas, né? A equipe lá na Coap já está trabalhando, já tem alguns lá, por exemplo, que a gente já está eliminando. Essa semana estamos bem felizes que a gente conseguiu eliminar uma das nossas planilhas Excel de um dos sistemas, né, de um dos programas lá do nosso programa de voluntariado acadêmico, né? A gente começou por esse que não mexe com bolsa, para que se desse problema, não dá problema com bolsa de nenhum discente, né? Então a gente eliminamos, né? Foi um grande ganho, assim, a gente está todos os dados lá no sistema de bolsas, e agora a gente vai fazer isso para todos. Então, quando vocês nos perguntarem lá, eu preciso saber desses e desses dados dos bolsistas tal, do professor, porque hoje eu não consigo. Eu não consigo saber do jeito que ele não consigo saber quantos bolsistas a Cássia tem em determinado programa, o que a pedagogia realmente fez nos anos anteriores, são discrepantes os dados, né? Então nada funciona. Então a gente está estamos trabalhando junto com a gente para melhorar isso, né? Então tá assim no horizonte, que até foi bom assim, para fazer mas vai ter que ser um trabalho junto. E essa questão dos estágios das licenciaturas, acho que a gente vai ter que fazer também específico, né? A gente tem uma questão dos estágios no geral e a gente percebe que vai ter que se fazer também no pingadinho, assim, com as licenciaturas tem um escopo, envolve outras questões, né? Como isso que a Andrea falou lá, então a gente vai envolver principalmente a escola pública, né? E tal, e os outros estágios obrigatórios, ele vai envolver empresas, envolve inclusive estágios fora da sede em Curitiba, né, e tal. Então, está no horizonte e eu peço, assim, aproveitando, eu sempre falo isso, né, a Cássia sempre se coloca que vai ser que quer que seja pedagogia, seja piloto desses sistemas de tudo, né, e eu acho que tem que
é mais ou menos por aí mesmo, a gente vai ter que pegar esses vínculos, mas fico mesmo, solicito que vocês, inclusive, nos escrevam, assim, sabe? É bem isso, assim, mandar uma observação sobre essas coisas, para que a gente, quando puder chamar, né, agora mesmo com as comissões, com essa reunião com as comissões de orientação de estágio, se não me engano, toda a comissão de orientação de estágio tem alguém da coordenação vinculado, né? Coordenador do curso ou um representante da coordenação do curso, né? Então, isso já é interessante, porque quando a gente chamar essa reunião com as COIs, todas as coordenações estarão representadas ali, né? E eu acho que a gente poderia colocar, inclusive já vou colocar aqui na minha anotação, que podia ser dois pontos aí para a gente debater, para ver que ação tomar. Obrigada. Não, e só para esclarecer, Cássia, quando a gente está falando de simplificar os processos, não é criar mais normas, tá? A gente, não nessa gestão. O que nós estamos tentando fazer é simplificar os processos de tramitação do estágio. Então, assim, o que a gente tiver que seguir na legislação, a gente vai seguir naquela perspectiva, né, que eu já coloquei aqui no início, vamos tentar ampliar essa concepção de estágio, entendimento, facilitar. Então, assim, a novidade é que a CED, que é o nosso maior problema lá com o protocolo, também está preocupado com isso, né? E aí também tem uma pressão do Conselho Estadual da Educação, das universidades estaduais. Então, a gente vai caminhar em duas direções. Uma é a simplificação desses processos, né, com os nossos parceiros, né, e a gente já tem essa conversa adiantada com o SED, com a ECME Curitiba, e aqui internamente, o que acho que a Estel falou, é que está se estudando uma forma de diminuir os formulários, processos internos, para a gente não duplicar. Então, uma coisa a gente já fez, que foi eliminar aquele relatório que vocês faziam lá, que o aluno tinha que preencher e mandava para a Prograp e ficava arquivado. E a gente tinha um grupo de técnicos que ficava arquivando aqueles dados, para vocês verem como não servia para nada, porque a gente não tem, ele não serve para gerar os dados e informações que a gente precisa. Então, aquele já foi eliminado, continua valendo o relatório, né, que o aluno entrega para o professor, e agora estamos caminhando na direção de unificar, de tirar o estágio do SEI e fazer um processo mais rápido. Estel, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só que eu esqueci que era uma outra coisa que eu ia falar, exatamente isso que agora a Andrea lembrou da questão das normas internas, né? Tanto é que a gente quer coadunar essas normas, que elas também sejam simplificadas, né? Criar mais, que a gente estava que a gente já tinha até se comprometido, né, com a pró-reitora e tudo, de que a gente iria já apresentar, porque a equipe já vinha trabalhando já desde da outra gestão, porque a equipe da Oeste é a mesma, né? Já vinha trabalhando na nova resolução em substituição a 4610, ou a melhoria da 4610. A gente resolveu, inclusive, parar, não apresentar agora essa 4610, primeiro porque a gente quer discutir com as COI, primeiro, né? E segundo, porque com essas modificações, com a 424, com essa nova modificação aí em relação às licenciaturas, e também com o sistema que está rolando, que talvez modifique muito os trâmites, não tem por que a gente já lançar uma nova resolução agora, para de repente ter que modificar daqui a 6 meses, né? Então a gente vai, vamos dizer assim, vamos levar com a barriga essa 4610, que já está um pouco defasada com alguns problemas, mas que a gente já conhece, né? Um pouquinho mais, para a gente estruturar, então lançar a substituição dela, né, uma norma interna mais coadunada mesmo com as normas gerais, tá bom? É isso. Então, obrigada. Olha ali, a Cláudia, do curso de RP, se colocou à disposição ali, Estel, para ajudar na feira de estágios com a Agência Experimental de Relações Públicas. Eu já trabalhei com eles há muito tempo atrás, é muito bom, assim, a gente incorporar os nossos estudantes aí nesses processos. Depois você faz contato com ela lá, tá? Cláudia Irene de Quadros. Bom, gente, então, eu vou falar, já entramos na pauta do calendário, eu estou só aguardando um pouquinho, a professora Tirzá disse que teria um problema que ia entrar às 15 horas, então eu só vou adiantar um informe aqui, mas a gente já entra na discussão do calendário, tá? A Estel já falou, a gente está com um cronograma, né, de alteração de resoluções, a gente já falou isso para vocês na primeira reunião,
tá? Só é para esclarecer algumas questões que ainda estão, talvez não estejam muito claras. A gente começou pela resolução 3797. Essa resolução, que é meio que a constituição aí da normatização acadêmica, ou, né, do registro acadêmico, enfim, nós estamos dando a ela uma atenção bastante especial. Então, ela foi feita foi a primeira resolução que está usando a plataforma Participa UFPR. Para isso, a gente fez um primeiro momento de validação dessa plataforma internamente aqui na Prograp. O professor Altair fez uma proposta de minuta, e essa proposta de minuta, que não é mais a resolução 3797, já é outra coisa, foi para o Participa UFPR. Lá toda a comunidade pôde participar e apresentar propostas. Nesse momento, o que chegou lá de propostas do Participa foi para a comissão, que nós temos uma comissão estratégica na gestão, chama Comissão de Desburocratização, que é exatamente para simplificar as resoluções. E tem pessoas, né, inclusive da área jurídica, para poder dizer, olha, isso aqui é obrigatório, não tem como tirar, isso aqui é dispensável. Essa comissão já fez esse compilado, e agora nós vamos, dentro da Prograp, fazer digamos, uma segunda minuta, né, o que na área da legislação a gente fala um substitutivo. E essa nova minuta que veio depois da participação do Participa, né, da participação das pessoas na plataforma, é que vai dar a base para a minuta que irá para o CEP. Muita gente já falou, o Fórum de Coordenadores nos procurou, alguns coordenadores disseram, mas a gente não conseguiu colocar ali, foi difícil, né, colocar as questões ali no formato do Participa. Então, só para deixar muito tranquilo para vocês, que antes de ir para o CEP, nós vamos passar novamente para as coordenações e para o Fórum de Coordenadores para que vocês possam se manifestar. Então, essa é uma resolução que a gente vai tomar muito cuidado, né? Vai ter vagar nessa construção, porque a gente entende que ela muda toda a vida da universidade. Então, só para explicar, ela está nesse processo. Nós vamos com certeza nesse mês, constituir, então, essa substitutivo da minuta, depois de consolidar as sugestões do Participa e da análise da comissão de desburocratização, e essa minuta irá para vocês, antes que a gente encaminhe para o CEP, tá? Então, isso sobre a resolução 3797, que agora não será mais 3797, será alguma coisa 2025. Em seguida, nós vamos ter, vou passar aqui todas, já vi que tem inscrição, já abro aqui, vou passar todas as nossas propostas de resoluções que a gente quer modificar, e todas elas vão seguir o caminho da participação. Nem todas vão passar pelo Participa, tá? Porque a gente está fazendo essa avaliação. Algumas são amplas, faz sentido a gente abrir para todas as pessoas da comunidade. Outras dizem respeito a um público mais específico, então vai ser dirigido para esse público, algumas pela plataforma, outras por debates específicos, tá? Mas sempre com participação, não vai ter surpresas da nossa parte lá no CEP. A nossa ideia é que chegue ao CEP já tendo passado por esse processo de participação. Então, agora em setembro, nós devemos apresentar a resolução 2017, com modificações, do núcleo de concurso, que trata das formas de ingresso. Vocês vão observar, inclusive, que no calendário ainda não tem as datas do vestibular, porque vai depender da aprovação dessa resolução 2017. Então, a gente resolveu separar, a gente vai, para não atrasar a aprovação do calendário, a gente vai aprovar o calendário agora, vai fazer a discussão do processo do vestibular, porque nós estamos fazendo propostas de mudanças para esse processo, e aí depois a gente incorpora no calendário para discussão, agora para discussão em outubro. Antes disso, né, já combinei com o professor Randi, vai passar, nós vamos encaminhar para vocês, para os cursos, coordenadores e secretários, para olharem essa proposta de resolução.
Nós vamos ter em breve também a resolução das atividades formativas, que a Estel já falou, né? Que está fazendo uma discussão interna, então, discutir o PVA, monitoria, licenciar. Vamos, provavelmente, a questão da monitoria, como está aparecendo algumas sugestões, a gente deve fazer, provavelmente, no Participa, mas aí voltados mais especificamente a quem tem monitoria e as coordenações de curso, tá? Então, essa está no caminho. A 4610, então, que é sobre o estágio, que a Estel já falou, né, que está aguardando essas discussões com as COIs para colocar a resolução da colação de grau, que está a COPAP, nós já buscamos simplificar bastante a instrução normativa, mas a gente está com uma ideia mais ousada para a colação de grau, para simplificar mais ainda, então isso está em conversas ali com o cerimonial e com a Proplad, para a gente encaminhar também essas mudanças. Tudo vocês vão saber antes, tá? Mas só para vocês saberem o que tem aí no horizonte. A resolução do Provar, que estava para ser colocada em discussão, a gente acabou suspendendo a discussão em função dessa resolução do CNE, né, da licenciatura, do fim da ABI para as licenciaturas, isso impacta a resolução do Provar, mas logo a gente deve botar em discussão a resolução do Provar, inclusive com a ideia do Provar permanência, que pode ser uma possibilidade para a gente garantir nos cursos onde não for possível a ABI, a gente garantir essa permanência. Nós vamos logo também apresentar para vocês, já levamos para os setores e agora estamos pedindo um espaço nos conselhos setoriais para apresentar as propostas que a Comissão de Combate à Evasão e Baixa Procura apresentou, e uma delas é a criação de disciplinas transversais voltadas àquelas disciplinas de maior retenção. Também será feito em discussão com os cursos e setores. Para isso, nós teremos uma instrução normativa e, junto com isso, uma modificação da resolução 3090, que a Letícia e a professora Sandra Mara, que deve logo assumir uma nova coordenação da Prograp, estão fazendo, para que a gente possibilite dentro da 39 mais possibilidades de flexibilização curricular, que são uma das propostas também dessa Comissão de Combate à Evasão e Baixa Procura, que envolve várias pró-reitorias e que eu presido. Depois a gente vai passar isso tudo direitinho para vocês por escrito, para vocês terem, mas volto a dizer, todos vocês vão saber das mudanças das resoluções antes delas chegar no CEP e vão poder se manifestar sobre elas, tá? E é também a resolução sobre os trancamentos administrativos, que está sendo feita uma conversa com a COPAP, a COPAC dos currículos, a Estael da COPAP e da COAP, para a gente articular com monitoria, e também a P4E, tá? Para a gente buscar uma resolução sobre trancamentos administrativos que seja mais amigável para os estudantes, que não amplie aí os nossos casos de evasão e que também seja melhor para os cursos terem uma previsão, tá? Então, tudo isso depois a gente vai passar essa listinha para vocês saibam o que está em vias de acontecer esse ano, provavelmente, quase todas elas, garantindo novamente que vocês serão consultados para todas essas mudanças. Agora vamos ver as inscrições, medicina veterinária. Professor, acredito que o curso de medicina veterinária levantou a mão por engano. Eu vou passar para o Francisco, então, que é o próximo inscrito. Boa tarde, aqui é o Francisco, eu sou o vice-coordenador do curso de música. Você já falou, na verdade, o que eu queria colocar, então, essa questão do vestibular, da data do vestibular e da provável mudança do formato do vestibular vai ser aprovada só depois da aprovação do calendário, é isso? Sim. Tá. Eu queria colocar uma questão extremamente sensível para o nosso curso, que é a questão da prova específica. Que
Agora a senhora estava falando sobre a questão de evasão, então um dos maiores trabalhos que a gente tem na questão de combate à evasão é a questão da prova específica. A gente não tem como receber aluno que não passe pela prova específica. Então, ali até um questionamento que eu queria colocar sobre o calendário acadêmico, mas então provavelmente está sendo pensado uma mudança de formato no vestibular, onde não vai ter segunda fase no vestibular e não vai ter prova específica, é isso? A nossa proposta é eliminar a segunda fase. Com relação às provas específicas, nós vamos fazer essas discussões com os cursos, por isso que a gente não vai, por isso que a gente segurou um pouco a discussão, tá? Porque eu pedi para o núcleo de concurso que a gente tem que fazer essa discussão com vocês, especificamente das provas específicas, também da eliminação da segunda fase, antes da gente levar para o CEP, tá? Então, eu já vi ali que alguém colocou que a data da feira de profissões, eu acho que acabou sendo, o Evaldo está por aí, acho que ele repetiu a desse ano, mas já vamos retirar, viu, Evaldo, porque como nós vamos aprovar o calendário do vestibular depois, nós vamos aprovar só aqui agora as nossas macrodatas da normatização acadêmica, e depois a gente vai fazer um adendo com a do vestibular. Daí, aproveitando essa questão das datas aí, já que estamos falando da feira do Universo UFPR, nessa minuta tá a semana inteira de feira de Universo UFPR? Então a gente já vai tirar isso, Evaldo, porque nós não batemos martelo com relação a isso. Acho que ele repetiu, foi isso, Evaldo, tá por aí? Olá, tudo bem? Eu só coloquei uma data baseada na data que ocorreu esse ano, né? Só para a gente ter para poder encaminhar a minuta, né? Mas já até tinha conversado com o Mário Mensagem, né, que faltava ainda essa confirmação. E aí, caso houvesse aprovação, depois poderia ser feita uma retificação ou algo assim. Mas a gente pode retirar, não tem problema como está na minuta ainda, Acho né? que sim. Uhum, tem Acho que problema. tudo que envolver vestibular, porque a feira esse ano deu um problema, como alguém colocou ali corretamente, que acabou ficando muito atropelado, esse ano a gente não quer evitar isso. Então, acho que a gente tira o que se refere à feira de profissões e o pessoal da CIEP também já pediu para colocar. O que a gente trouxe para vocês é uma minuta com as datas que vão afetar mais diretamente mesmo a organização aí do calendário acadêmico, né? Tá Propriamente certo. dito. Tá certo, obrigado. Só reforçando, então, que é importantíssimo que a gente tenha essa discussão que você falou que a gente vai ter no futuro Seu sobre curso da música. fala de novo, da música, tá? Eu vou pedir pro Randy entrar em contato com você, tá, professor? Tá Pra certo, gente. tá certo, Então, obrigado. tá bem. Mais alguém? Então, acho que a gente pode passar, né? Já meio que iniciamos, depois a gente tem mais um ponto de informe, que é sobre o POA, mas é mais um informe que vai chegar para vocês um pedido. Aí depois Sandra Mara explica aí direitinho para vocês, o pessoal do POA, se tiver aí. Deixa eu só olhar aqui, porque eu agora me perdi, né? Aí depois nós temos um informe também sobre a questão de um curso de formação, tá? Que foi uma demanda do fórum, que a gente fizesse um curso de formação voltado às coordenações de curso, coordenadores e secretários. Então, como esses dois são informes, talvez se alguém precisar sair, né? Nós chegamos a 3 horas, a gente dá espaço agora para a discussão, apresentação do calendário. A gente não vai esgotar a discussão aqui, a gente vai levantar as questões, tá? Que vocês colocarem. O que for consenso, a gente até pode já ir eliminando, mas vocês vão ter um tempo aí para mandar essas questões, vamos pedir que o fórum consolide essas sugestões, tá certo? E aí depois a gente passa os últimos informes ali, porque daí se eventualmente alguém tiver que sair, isso fica gravado. Evaldo, vai lá. Então, boa tarde a todas e todos. Eu vi que a gente encaminhou via processo, né, para vocês, a questão das 2 minutas, tanto da medicina quanto do cursos de 15 e 18 semanas, né? E algumas questões já foram levantadas, né? A professora Tirzá até nos trouxe algumas coisas também já. E a gente só queria fazer uma apresentação de por que foram definidas essas datas, por que tá esses períodos, que algumas pessoas já nos questionaram com relação ao período de ajuste, né? Principalmente entre o primeiro e o segundo semestre, né? Então esse é um período que ficou curto. Então eu vou só compartilhar minha tela aqui, e aí eu acho que eu consigo
esclarecer um pouquinho mais para vocês essas questões. Só um pouquinho, se eu consigo aqui. Vocês estão vendo a minha tela que está compartilhando? Uma planilha aqui de Excel? Sim, sim. Ok, ótimo. Então aqui é o calendário Você 2026. consegue aumentá-la um pouquinho ou colocar ela em tela cheia? Porque ela está bem pequititinha. Deixa eu ver aqui, como é que eu consigo aqui, vamos ver aqui. Modo apresentação, será? Deixa eu ver aqui se tem... Acho que, na verdade, acho que cada um de nós coloca em tela cheia no seu computador, eu tenho a impressão. Vamos ver aqui. Ah, e assim, eu consigo assim, o Márcio. Ele tá aqui, já tá na tela cheia agora para mim aqui. Ficou bom, ficou bom. Tá ótimo? Sim, só Então que tá. daí tu sobe bem para a gente poder ver Isso. desde o comecinho, tá? Isso, Obrigada. ótimo. Nada, imagina. Então aqui, ó, é o início do semestre, né? Dia 2 de março, tá? Então aqui, esse aqui é o calendário de 15 e 18 semanas que estão junto. Então aqui, no início do ano, a gente conseguiu um prazo, um espaço maior, pela questão até, essa questão das aulas começarem somente em 2 de março. Só que, já deixando claro que essa data de 2 de março foi uma previsão do calendário anterior, né? Então, essa data já foi prevista na resolução que saiu, né, referente ao calendário de 2025, e o cronograma do NC para ingresso dos alunos levou como base essa data de 2 de março. Então, a gente não a ideia nossa era tentar antecipar essa data, né, de início para 23 de fevereiro, mas não foi possível, porque como o cronograma do NC já estava montado, a carga dos calouros vai ocorrer no sistema SIGA somente no dia 25 de março. Então não teria como a gente antecipar o início das aulas. Então ficou a data que estava prevista já na resolução anterior. Então, com essa data prevista, de 2 de março, vocês vão ver aqui, ó, a contagem aqui nessa lateral aqui, das semanas, né? Então nós temos aqui 18 semanas corridas, sem descontar feriado, sem nada, temos 18 semanas. E com isso, as aulas terminam no dia 4 de julho, certo? A gente tem que cuidar uma questão, até a gente conversando aqui internamente, com a questão dos dias letivos, né? Então a gente tem que cuidar com essa questão, porque nós temos uma previsão que nós precisamos ter 200 dias letivos, né? De maneira geral, no nosso ano, certo? Então, com 18 semanas, se a gente não considerar o sábado, a gente tem 90 dias por semestre, o que dá 180 dias no total, né? Então a gente já fica a gente já fica abaixo, e então assim, o nosso calendário de maneira geral está estrangulado, né? Ele está no limite dele. E aí vem a grande questão, que é esse meio do ano aqui, que é onde a gente tem esse intervalo muito curto, porque a gente tem o final do semestre no dia 4 de julho, e na semana seguinte a gente tem a semana de finais, do dia 6 ao dia 11, certo? E aí, na sequência, a gente tem 3 semanas para fazer o processamento das turmas, a matrícula dos alunos, o período que a gente abre o sistema para eles solicitarem a matrícula, o processamento dessa matrícula, aí o ajuste online dos alunos, o processamento desse ajuste, e aí inicia-se o ajuste da coordenação. Nossa ideia, nossa intenção era que a gente tivesse pelo menos essa semana inteira aqui para as coordenações. Só que vejam que a gente está, assim, a gente não tem uma data sequer livre aqui, entende? A gente está com todas as datas comprometidas. Esse prazo aqui, até alguém pode nos questionar, né? Por que 3 dias? Essa é uma solicitação da AGETIC. A AGETIC solicita para nós que eles precisam, devido à grande quantidade de cursos, à grande quantidade de matrículas, eles precisam de 3 dias para fazer esse processamento, né? Então, esses prazos aqui já estão todos, a gente já tentou ajustar eles ao máximo. A gente está aqui aberto para ouvir sugestões de vocês nesse sentido, porque assim, para nós também não é interessante que vocês tenham um ajuste muito curto e fique aquela coisa muito atropelada, né? Mas nesse momento, para esse ano de 2026, a gente não consegue ainda, a princípio, assim, olhando, aumentar esse prazo. Para 2027, a gente já fez uma projeção, né, antecipando o início das aulas no primeiro semestre, né, para logo após o Carnaval, que o Carnaval em 2027 será no dia 8 ao dia 10 ali, naquela semana, então a gente já consegue antecipar o início do primeiro semestre, e aí, por consequência, a gente consegue ter um espaço maior aqui entre os 2 semestres, e aí a gente consegue liberar aqui uma semana, no mínimo, uma semana a mais para ajuste, né, antes do início das aulas. Então, nessa apresentação desse momento agora, a gente tem essa dificuldade
pelo motivo do início das aulas do primeiro semestre, né? Essa previsão que ficou muito, muito para frente, né? 2 de março, e essa questão das 18 semanas. A gente precisa ter 18 semanas, porque tem a questão dos feriados que precisam ser repostos, né? Tem a questão, a gente não está nem abrindo a possibilidade aqui, se vocês analisarem, e quem já teve a possibilidade de ver a minuta, não tem nem a possibilidade da semana de estudos dos alunos, que era uma reivindicação dos centros acadêmicos em alguns cursos, né? E a gente não está tendo essa semana, né? Então, logo que termina as aulas, a gente já tem a semana de finais. Então, para vocês verem assim, e tudo com uma data ali milimetricamente calculada, né? Então, nesse momento, assim, a princípio, a gente não vê uma possibilidade de ampliação desse prazo aqui no meio do ano, que acho que é o que mais impacta as coordenações neste momento. As demais datas, daí eu fico à disposição se vocês tiverem algum questionamento, levantarem algumas questões para a gente ir conversando. Eu estou vendo aqui, ó, o pessoal, a Érica, da coordenação de letras, pergunta se não pode inverter os ajustes, fazer primeiro das coordenações e depois o ajuste do SIGA. O Vinícius fala que o prazo para lançamento das notas é um pouco preocupante. A CIAI, lembrando as coordenações que o cronograma para inscrição no ENAD termina entre 25 e 30 de junho. Então, vou repetir aqui. Tá. Se é possível inverter a questão dos ajustes. Uhum. Essa questão do ajuste, se a gente inverter, ele perde o sentido. Então, até a gente fez esse ajuste online dos alunos foi mantido, porque assim, a gente fez uma conversa com todas as coordenações aqui em Curitiba, né? Então, a gente teve presencialmente em todas as coordenações, e a gente fez um levantamento dessa, porque era um questionamento que a gente sempre recebia. O ajuste online dos alunos é ruim, é bom, não serve, funciona, não funciona. E no final das contas, a gente viu que a maioria dos cursos utilizam o ajuste online, né? Então a gente não eliminou ele, porque se a gente deixar para pós o ajuste da coordenação, ele acaba não fazendo sentido mais. Então, assim, se houver um entendimento entre as coordenações e abrirem mão do ajuste online dos alunos no meio, aqui no segundo semestre, aí tudo bem, a gente poderia já abrir direto aqui no dia 27 o ajuste da coordenação e não seria um problema, só que daí a gente eliminaria o ajuste online dos alunos, porque após o ajuste da coordenação, aí não tem mais o porquê a gente ter o ajuste online, né? Entende? Porque o ajuste online, qual que é o objetivo? Após o período de matrículas, né, o sistema faz um ranqueamento. Então, uma disciplina que tem 40 vagas e eu tenho 50 alunos querendo essa disciplina. Ele faz um ranqueamento, então os 40 primeiro vão entrar nessa turma e os outros 10 ficam na fila de espera. Esse período de ajuste online é para que as coordenações aumentem os números de vagas dessas turmas, e aí assim consiga incluir esses alunos, e é também a oportunidade para que o aluno que talvez conseguia as disciplinas A e B, mas eu tinha interesse em fazer a disciplina C, que nesse momento ele faça essa troca, ele faça a remoção da disciplina que ele estava e solicite a inclusão dele na outra. E esse ajuste ele consegue fazer. Então, ele consegue sair de uma disciplina, entrar na outra e fazer essa troca para que ele não precise, posteriormente, ir lá na coordenação e pedir somente isso. Eu preciso, além de todos os outros ajustes que a coordenação precisa fazer, a ideia é que a gente liberasse esse ajuste de troca de turmas, né? Eu saio de uma disciplina e entro em outra disciplina, não haver essa necessidade. Então, foi pensando nisso que surgiu-se a ideia do ajuste online. E pela conversa que nós tivemos, a grande maioria das coordenações utilizam esse ajuste online de alguma maneira. Então, para que a gente removesse esse período, precisaria que, sei lá, a gente fazer uma enquete com as coordenações, talvez, enfim, ou o fórum poderia levantar e pautar essa questão, e aí, se a grande maioria decidir que não precisa no segundo semestre, a gente removeria e aí deixaria somente o ajuste da coordenação. E aí a questão do Vinícius, né, que ele falou sobre a questão do prazo de notas, né, realmente é bem curto o prazo ali e acaba se tornando preocupante. Então, assim, até por isso é mais uma questão, assim, que a gente não consegue antecipar essas datas, porque a gente já está ali, ó, o último dia de finais é dia 11, e o último dia para lançar a nota é dia 14. Então, assim, são 3 dias após, os professores precisam lançar a nota.
Porque aí tem que explicar, aproveitar esse momento para explicar a importância do lançamento de nota dentro do prazo. O lançamento de nota após o início aqui, após o dia 15 até o dia 29, vamos dizer aqui assim, ele não altera mais em nada a questão do aluno com as disciplinas que vão ficar visíveis para ele. Então, por exemplo, assim, se o professor deixou de lançar a nota para uma disciplina que era pré-requisito, para uma disciplina que o aluno precisa solicitar a matrícula, ele não vai conseguir solicitar essa matrícula, porque o processamento já foi feito no dia 15, 16 e 17. O processamento é basicamente o quê? O sistema vai rodar para que as disciplinas que o aluno precisa, de acordo com o período que ele está, fiquem disponíveis para ele. Se o professor não lança a nota, o sistema entende que o aluno não cumpriu o pré-requisito e, portanto, ele não abre para ele a possibilidade daquela matrícula. Então entenda que o problema não é só, não lançou a nota, perdeu o prazo, não é só isso. Interfere na questão da prioridade de matrícula do aluno. Né, interfere na questão de disciplinas que vão ficar disponíveis para esse aluno visualizar. Então, às vezes, a coordenação fala para a gente assim, o aluno X falou que ele não tá aparecendo para ele tal disciplina, e é do período dele. Justamente, não está aparecendo, porque a nota da disciplina que era pré-requisito, ou enfim, não foi lançada dentro do período. Ou a disciplina que faria com que ele cumprisse pelo menos 50% do semestre, do período, para que ele fosse encaminhado para o próximo, não foi lançada. Então, por isso, as disciplinas não aparecem para ele. Então, são vários problemas que acontecem por causa do lançamento fora do prazo. Então, assim, vai ser muito importante que a gente tenha essa colaboração dos professores, esse entendimento de que precisa ser lançada a nota até o dia 14. É um prazo curto, né? Mas a gente entende que é viável, é possível, né? Não é uma coisa, né, que é de outro mundo. Vai necessitar que haja esse entendimento e essa colaboração de todos nesse sentido, né? Valdo, eu vou te ler tudo aqui, e aí você vai Tá. anotando, e Uhum. vamos ver o que a gente consegue resolver aqui, o que vai gerar divergência, e aí eu acho que eu vou sugerir isso, que o fórum consolide essas propostas, porque tem algumas coisas que são divergentes, tá? Então, você vai anotando ali, eu vou te ler, porque Uhum. já apareceu um monte de questões. Tá. Então, Não, a questão da inversão do ajuste você já colocou, uhum. a questão do prazo de lançamento de notas é uma questão, tá? Uhum. Aí a CI, lembrando que a inscrição no ENAD termina entre 25 e 30 de junho. Não sei se isso está previsto ali no calendário. Não, essa data normalmente a gente não coloca. Se quiser, a professora Não, eu Camila entender digo, que é se isso importante. se impacta alguma coisa no calendário. O que impacta é o final do semestre, né? Porque o semestre finaliza dia 4 de julho. Então, quer dizer, para fazer a inscrição ou não fazer a inscrição no dia 30, até o dia 30 de junho, eles precisam saber qual aluno que já está aprovado ou não, tipo, qual aluno que irá colar grau. Então, os alunos que irão colar grau, por exemplo, né, já tiver concluído tudo, integralizado, ele não vai ser inscrito no ENAD. Então, dia 30 de junho, teoricamente, os cursos já precisariam saber quais cursos já estão integralizados ou não, né? Isso acaba interferindo. Tá, então anota aí para a gente pensar como é Uhum. que a gente vai resolver isso, tá? Aí tem uma outra questão aqui da gestão de informação de reduzir o prazo de cancelamento. Os alunos cancelam demais. Aí alguém falando. Vai anotando que eu vou ler tudo, Tranquilo, tá? pode ser, Tá. pode deixar, depois a gente. Aí uma outra sugestão, Anabelle, se não pode prorrogar o final do segundo semestre, o último dia letivo para 4 de 12, exames para 14 a 18 de 12, assim poderia iniciar o semestre uma semana depois e teria mais tempo de intervalo entre o primeiro e o segundo, tá? Uhum. Essa é uma possibilidade. Aí, tá, espera, vou ler Acho que tudo. essa eu posso falar, professor, bem rapidinho, porque assim, Tá. já foi uma demanda que veio do Fórum dos Coordenadores. A gente, no ano passado, tinha essa questão e houve uma reclamação do fórum nesse sentido, porque as finais estavam terminando muito próximas ao período de recesso.
E aí o semestre foi antecipado. Então, para nós é diferente. Então, se para nós ficaria ótimo. Para mim, até para trabalhar com o calendário e distribuir as datas, ficaria muito mais fácil. A gente Então, poderia acho que jogar é uma uma semana. questão para a gente anotar aí como uma questão Uhum, para o fórum checar, porque está sendo, então, essa proposta está diferente do que o fórum de sim, coordenadores trouxe, né? isso. É, aí alguém falando na Paula aqui, falando que para a maioria dos cursos é melhor que os alunos façam as matrículas, seu próprio ajuste, e depois a coordenação faz o ajuste final. É. Aí para a Iomara falando que para a coordenação de administração pode ser retirado o ajuste online. Aí a coordenação de letras dizendo para letras o ajuste do signo não funciona, precisa ver quem aproveita. Aí a gestão de informação falando, ajudem a votar em reduzir o prazo de cancelamento de disciplinas. Se possível, bom que já virou aqui um chat de... Só tem gente fazendo campanha para as propostas aqui. Mas a ideia é que a gente vai pedir para o fórum consolidar, tá? Se possível, colocar no radar as notificações, e-mail para os professores efetuarem o lançamento das notas no prazo que o siga, faça a leitura a tempo e não penalize os alunos que vão se matricular em disciplina. A gente tem feito isso, né, Valdo? Sim, todo Notificado. o período que está chegando o lançamento de nota ali, a gente faz a informação, avisa, informa o prazo que finaliza. A gente, na última semana ali, nos últimos dias, a gente faz o informativo de novo, coloca Sim, todas as questões que podem prejudicar o aluno, então a gente já faz essa, né? sim. Enfim, gestão da informação aqui falando, de novo, levantando aqui, enfatizando a proposta de diminuir o período de cancelamento. Aí o Vinícius, a mesma proposta, acho que anterior, de atrasar uma semana o início do segundo semestre. Maria, ajuste do SIGA não serve aqui. Pedagogia, na pedagogia não daria para ficar sem, porque as matrículas em estágio é manual e há muitos ajustes pós essas matrículas, uma vez que temos estudantes que não conseguem vaga no estágio. Então, de fato, essa questão do ajuste é uma divergência entre os cursos, como o Evaldo já tinha levantado. Aí o curso de Medicina Veterinária perguntando sobre o período especial de estágio. Então, o período a gente deixou somente nos artigos lá no final, a gente não estipulou um prazo, porque como é um período especial mesmo, então assim, a gente estava definindo um calendário, só que estava dando muito problema para aqueles estágios que ficava bem na questão intermediária ali, entre um período e outro, e não tinha um calendário para cobrir ele. Então a gente deixou em aberto e vai ser analisado caso a caso, as necessidades específicas de cada caso, para entender, porque tem a questão de relação do estágio com o final do semestre, para efeitos de colação. Então a gente já deixou alguns artigos ali no final, né, falando sobre essa questão de como vai funcionar, em quais períodos pode ocorrer, para não ter essa vinculação fechada, travada em uma data X e Y, e depois a gente não conseguir trabalhar com isso. Tá? Então tá no final ali, mas a gente pode discutir melhor e se tiver algumas sugestões à disposição também. Pedagogia falando, né, de novo, dessa coisa de a gente ter uma incidência forte com relação ao lançamento de notas. Francisco falando que o prazo do lançamento muito curto. O Vinícius lembrando que o prazo de cancelamento é previsto pela 3797, então é uma coisa para a gente olhar ali na minuta. Sim. Curso de engenharia falando, os estudantes esperam a nota da primeira prova para solicitar os cancelamentos. Francisco falando novamente que o prazo de lançamento está apertado. A Iomara perguntando se não podemos rever o início das aulas para fevereiro. Não há autonomia para isso, porque já havia previsão no calendário de 2025. Não, em tese a gente pode, em tese podemos. Sim. Modifica a resolução anterior. E peraí, perdi aqui. Precisamos de todos esses apertos, o Francisco, a Estael fala da questão do período especial de estágio, que a Coap tem analisado sobre a não vinculação no calendário. Aí, de novo, a questão do cancelamento dos alunos.
Aí a Anabelle falando que na nutrição os estágios acontecem fora do período dos semestres. Sim. Que é para esses casos mesmo o período especial estágio. Assim, basicamente, a E questão do aí cancelamento. a Não, só. professora Sandra Mara está escrita, mas responda então, Ivaldo. Aham. É só assim, como ali eu vi que bastante questões sobre o cancelamento é uma questão da 3797, realmente. Hoje ela prevê, né, 50% da disciplina para que o aluno possa solicitar o cancelamento. É um período longo, né, mas ele precisa ser discutido para que a gente possa, né, a gente aqui da Copap está totalmente a favor da gente tentar discutir, encontrar um meio termo também, porque a gente também não pode simplesmente trazer lá para o início, né, então a gente tem que pensar nessa ideia, mas isso vai ser amplamente discutido na questão da 3797, bem provável, para que a gente consiga encontrar um denominador comum. Com relação ao aperto, né, a professora mesmo falou, a gente pode alterar com relação ao que estava previsto na resolução do calendário de 2025. O problema que a gente tem paralelo a isso é o cronograma do NC para o registro acadêmico, que ele ficou também, até eu posso, depois se vocês quiserem, eu posso compartilhar, está divulgado pelo NC já, a questão do cronograma deles, de todas as etapas que vai acontecer do registro acadêmico até a carga dos alunos no sistema. Então, com o cronograma do NC hoje, a carga dos calouros está prevista para dia 25 de fevereiro. Então, assim, e não tem como a gente iniciar o semestre sem que essa carga tenha sido feita. A gente teve conversas com o NC, a gente tentou a possibilidade dessa carga ser feita pelo menos entre o dia 19 e o dia 20, que aí a gente conseguiria ter a possibilidade do início das aulas no dia 23 de fevereiro, o que já nos daria uma semana, então já aumentaria essa questão ali do intervalo entre semestres. Mas como vai ter essa questão da consolidação junto ao fórum, a gente pode discutir ainda essa questão e entender o que a gente consegue fazer com relação a isso. Podemos voltar a insistir lá com o NC, né? Que a sugestão é essa, nessa direção mesmo, de iniciar as aulas no dia 23 de fevereiro e ganhar uma semana de calendário. A Estael respondeu ali sobre o período de estágio especial vai continuar existindo, mas a ideia é de não vinculação ao calendário acadêmico para que seja flexível, tá? Isso. Aí o Kleber falando, os cursos de 15 semanas e que têm disciplinas em quintas e sextas, onde há feriados, consegue efetivamente completar a carga horária terminando o semestre em 20 de junho? Não poderia terminar uma semana depois, ou mesmo junto com os cursos de 18 semanas? Então, assim, o cálculo já está sendo feito descontando os feriados, né? Então, até o dia 20, a gente vai ter um total de 16 semanas. E a gente tem no primeiro semestre, a gente tem 4 feriados, 5 contando o provável recesso ali do Corpus Christi, né, que normalmente acontece. Então, vamos supor, tem 5 dias para serem repostos, né? Então, as aulas de 15 semanas conseguem cumprir as 15 semanas até o dia 20, sim. Pessoal aqui insistindo da gente conversar com a NC, faremos isso, né? Uhum. Acho que alguém falou, o trabalho do NC é complicado, é isso, mas a gente nessa gestão tem insistido muito, o NC faz parte da universidade e da Prograp, né? Então a gente tem feito essa conversa. A gente, só se eles nos alegarem uma questão muito operacional, mas nós vamos levar sim essa demanda, né? Com certeza é possível sim conversar. Aí, Ana Paula, dá para começar no dia 25, quarta, quinta e sexta, para confirmar a ocupação de vagas e recepção dos calouros. Uma sugestão. Então, vindo várias sugestões aqui, eu vou passar para a Sandamara, que estava inscrita, e a gente meio que dá um encaminhamento da gente consolidar essas sugestões. Acho que a Silvia pode juntar tudo isso, o Evaldo já anotou. Uhum, sim. E a gente tentar uma conversa antes de levar para o... antes de levar ali para o CEP, a gente fazer essa conversa com o fórum. Sandra Mara. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada, professora Andréia. Rapidinho, é uma sugestão que eu faço, porque de quem está muitos anos no CEP, né? O Evaldo tem feito um calendário baseado em todas as demandas que vêm surgindo, mas a gente tem que lembrar que, por melhor que seja o calendário,
ele passa pelo CEP. Então, a importância, penso eu, dessas discussões serem feitas especialmente no Fórum dos Coordenadores, né, para que vocês também levem essas demandas ao fórum, porque a presidência do Fórum dos Coordenadores tem voz e voto no CEP, e também aos representantes dos setores no CEP, também ter essa discussão junto lá com os representantes docentes, discentes, enfim, para que essas demandas também elas sejam discutidas, porque por mais que a Prograp acolha a todas as solicitações, pode ser que no CEP elas não tenham sucesso, se não tiver também articulada com os representantes. Então, só um lembrete da importância, além dessa reunião com todos os coordenadores, também das discussões junto ao Fórum dos Coordenadores. Desculpe interromper, mas Não. eu só lembrei desse fato, porque é algo bem recorrente que acontece no CEP, quando vai para lá a discussão do calendário, né? E isso, às vezes, a gente acaba esquecendo enquanto coordenação de curso. Obrigada, professora Andréia, obrigada, Evaldo. Imagina. Eu acho que é importante mesmo essa questão que a professora... Sim, sim. Bem importante, Sandra Mara, que a gente faz a discussão aqui, mas é importante lembrar os representantes lá que, né, que atuem. Quem que levantou a mão ali que eu não estou identificando? Vinícius. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu queria deixar duas sugestões, até para uma reflexão. Duas talvez sejam possíveis de serem resolvidas ainda nesse calendário, e uma a gente precisaria pensar mais um pouquinho. Que é o seguinte, a gente precisava melhorar a sincronia entre os prazos para ajuste na coordenação com os prazos de deliberação sobre quebra de pré-requisito e de equivalência. Então, eu fiquei em dúvida, inclusive, na minuta, se o prazo de ajuste para o primeiro semestre termina no dia 11 ou no dia 13/3. Independentemente disso, o prazo para quebra de pré-requisito também está no dia 13/3, e às vezes não dá tempo. Eu faço um colegiado... Isso pode se tornar complexo, porque o aluno, eu preciso informar o aluno se ele conseguiu a quebra ou não, e talvez haja necessidade de fazer algum ajuste na matrícula desse aluno, dependendo do resultado da solicitação dele de quebra. Então, para mim, seria importante que o prazo de ajuste ele ultrapassasse aí 1 ou 2 dias, pelo menos, o período da resposta para a quebra do pré-requisito, para o aluno não ser prejudicado. Isso acontece também no segundo semestre. A outra, o que para mim é mais complexo ainda, e aí eu não sei se a gente consegue resolver, é com relação às equivalências. Então, eu recebo aqui na veterinária muitos alunos, sei lá, que vêm do curso de biologia, né, que já são formados ou fizeram uma parte e voltaram, e às vezes eles têm equivalência em metade do primeiro semestre. Só que como prazo para responder a equivalência lá em maio, mesmo que eu dê equivalência para ele, ele acaba perdendo tempo, eu não consigo puxar disciplinas para frente, né, que ele de fato teria direito, porque essa análise de equivalência ela acabou demorando muito. Eu entendo que pode existir uma certa complexidade aí nessa questão da equivalência e não dá para fazer muito corrido. A gente tenta aqui na coordenação, inclusive, a gente vai na sala dos calouros e fala, quem der entrada no pedido de equivalência até o dia tal, a gente consegue analisar e eu já consigo ajustar a matrícula. Mas o aluno que acaba entrando depois que o sistema fechou, eu não consigo resolver essa situação e às vezes isso acaba ocasionando que o aluno fique um semestre a mais aqui à toa, ele fique um semestre fazendo muito poucas disciplinas e ele não consegue adiantar nada no curso dele. E uma terceira coisa que seria, aí para pensar isso de fato, eu sei que não dá para mexer nesse calendário, é com relação à possibilidade de colocar o aproveitamento de conhecimento no início do semestre, a tempo do aluno fazer a prova, ter o resultado e a partir dali ele determinar como é que ele vai fazer a matrícula dele. Eu entendo que isso é mais complexo, mas seria interessante. Obrigado. De nada. Então, assim, vou começar pela última, então, que acho que talvez é mais tranquilo. O que acontece? O aproveitamento de conhecimento, de acordo com o que está na resolução hoje, né? Falando o que nós temos de resoluções vigentes hoje. Ele já pressupõe que o aluno não pode fazer matrícula naquele mesmo semestre. Então, ele não pode ter exame de aproveitamento e matrícula no mesmo semestre. Então, vamos supor que se a gente fizesse essa antecipação de o aluno fazer o exame e ter no resultado ele fazer matrícula, aí seria complicado, entende? Pelo que a gente tem, só explicando, professor, pelo que a gente tem de resolução hoje, né? Não, eu entendo, mas isso. Talvez pudesse alterar a resolução, porque não faz é. sentido punir, ou a gente acredita que esse exame ele tem lá sua validade, sua finalidade,
né? E faz assim porque acaba, se o aluno perde no exame, você acaba trazendo um prejuízo muito grande para ele não tem tempo Sim. de recuperar. Se a gente quer agilizar, talvez seja Uhum. importante olhar para essa resolução e ver se existe essa possibilidade. Não, ótimo, acho que não, é bem válido. A ideia nossa, inclusive, é que hoje o aproveitamento de conhecimento ele está numa resolução à parte, né? A nossa ideia é que ele faça parte da 3725, como eu menciono, que ele faça parte dessa nova resolução como um todo, né? Do gerenciamento acadêmico, desde o ingresso até a sua colação de grau. E aí, acho que talvez nessa discussão, talvez a gente possa pensar outras formas de como, porque, né, a gente está falando de uma resolução de 2013, já, né, muita coisa já se mudou, enfim, entendimentos, né, vão se alterando. Então, provavelmente vai entrar em discussão essa questão também e a gente vai receber aí as opções e as sugestões de vocês com relação a isso. Com relação ao ajuste e o período para quebra de pré-requisito, realmente ele é uma questão que eles acabam se acontecendo ao mesmo tempo, né, e finalizando ao mesmo tempo. E isso é um problema realmente na grande maioria das coordenações. A gente até tinha pensado na possibilidade de antecipar isso, né, para que até e não estender, a gente não queria estender o ajuste, professor. A ideia nossa é sempre tentar trazer o mais possível para o início do curso. Porque o que acontece? Se a gente estende muito o ajuste, a gente prejudica aquele aluno que o professor vai receber, às vezes, o aluno lá na terceira semana de aula, enfim. E aí a gente tem muita reclamação também nesse sentido dos professores, que, eu estou com 3 semanas de aula e de repente surge um aluno. Então, a ideia nossa é sempre tentar, nesse sentido do ajuste, dentro do que a gente consegue, é antecipar. Então, assim como a gente tentou fazer com o ajuste ali no primeiro semestre, que está começando 1 semana e meia antes ali, quase 2 semanas antes, a ideia que a gente imaginou que se fosse possível, fosse antecipar esse período de solicitação de pré-requisito e de deliberação pelo colegiado, para que ao final dos 10 dias ali que a gente tem em resolução também a questão do ajuste da coordenação, já pudesse ser feito esses lançamentos ou as correções que fossem necessárias. O ajuste ali 11 e 13 que o professor mencionou, a gente só fez uma distinção entre o período que o aluno pode solicitar e o período para a coordenação efetuar. Então, até dia 11 é o dia que os alunos solicitam e até o dia 13 é o período que a coordenação tem para efetivar no sistema. Eu não sei se seria possível, de repente, estudar, então, a abertura de um dia específico para fazer o ajuste para aqueles alunos que estavam envolvidos em quebra de pré-requisito ali, uma semana depois. Porque não é só eu quebrei ou não e lanço, né? Eu preciso que o aluno se manifeste sobre o que ele quer fazer em vista do resultado da solicitação dele de quebra. Gente, então, assim, Evaldo, você anotou tudo isso? Todas as sugestões? Evaldo sumiu para mim. Oi, eu voltei. Alguém me desconectou, eu fui desconectado da reunião aqui, eu Olha voltei. só, olha só. Estou de Você volta, anotou estou de todas volta. as sugestões? Sim, A sim. questão das equivalências, gente, nós não vamos discutir agora, tá? Isso, quando a gente for discutir a resolução, a gente discute, tá? Daí é um outro debate. Mas essas questões, então, todas essas sugestões, acho que o professor Vinícius traz algumas ideias bem interessantes ali. Fica ainda essa questão do aperto aí do calendário, a gente tentar ver o que é possível. E aí eu vi que a professora Tirzá entrou. Tirzá, a gente tinha combinado assim, tem algumas questões que estão sendo divergentes, então talvez, né, a gente levantou aqui as questões, o que já dá para resolver, o que depende, por exemplo, de uma conversa com o NC, mas tem coisas que estão divergentes entre os próprios cursos, tem gente falando... Tem gente falando, né, de um prazo, tem gente falando de outro, então talvez vocês fazerem uma conversa, a nossa ideia é levar esse calendário, aprovar esse calendário em setembro, tá? É um pedido, assim, muito forte da nossa vice-reitora, né, o pessoal da medicina aí pede muito por conta dos estágios. Vamos tentar fazer isso, né? Mas a gente não quer atropelar nada, esse mês, a sessão do CEP vai ser antes, né? Então, se for o caso, na pior das hipóteses, a gente fala para a nossa gestão ali que vai para outubro, que a gente não quer deixar de fazer essa discussão com vocês, tá? Mas vamos tentar ver se a gente consegue. Parece que não são tantas divergências, tem mais a ver com prazo, tem algumas questões, então, Tirzá dá uma conversada ali com o fórum, Evaldo entra em contato, a gente vê com a NC, e alguém colocou uma coisa bem importante aqui, sobre a questão da CIEP, que não tem uma referência
que é a mesma coisa do... quer ver? Deixa eu ver, subiu lá. Que tem que dizer que quem participar da CIEP está dispensado das aulas. Na verdade, é diferente, né? Porque, na verdade, o período da CIEP não é para ter aula, né? Então, ficam dispensados da frequência às aulas estudantes que participam das atividades da CIEP. Que a sugestão é que coloque isso, mas eu entendo que, no caso da CIEP, se trata de transferência de atividades. Pelo menos esse é o entendimento mas eu entendi que é para reforçar ali no calendário, tá? É que aqui na minuta ele está como no calendário deste ano. Está dizendo só que fica vedada qualquer atividade acadêmica em sala de aula, laboratório ou campo nas dependências físicas utilizadas para a realização do festival. Então, por exemplo, onde a gente tem aula ali no Botânico, a gente não, no prédio da nutrição, das salas de aula, normalmente não tem atividade da CIEP. Então, os então acho professores que tem que poderiam ampliar. fazer atividades, entendeu? Então, acho que tem que ampliar esse entendimento, Evaldo, que ficam vedadas as atividades, ou falar em transferência de atividades, alguma coisa assim, né? Depois a gente vê o melhor, porque a gente tem um entendimento lá na comissão do CIEP que não é para dar aula durante a CIEP, a gente está fazendo todo um esforço para que todo mundo, independente de ter aluno participando ou não, os outros alunos têm que estar liberados para participar, né? Inclusive, esse ano, a ideia da CIEP é incorporar a pós-graduação, a extensão, ter um dia de universidade aberta para as escolas públicas poderem conhecer, então, é bem importante que a gente entenda, né? Ela conta como dia letivo, certo? É isso, né, Valdo? Conta como dia letivo, mas acontece como transferência de atividades, né? Na verdade, a gente já faz o cálculo do semestre, por exemplo, 15 semanas, descontando a semana da CIEP para ter 15 semanas de Mas aula, você acha que desconsiderando a CIEP. não dá? Ah, tá, mas ela conta dentro dos 200 Isso, dias tá. letivos, né? É, Sim. Dentro dos 200 das 15 dias semanas. letivos, ela... Isso. Uhum. Então, ok? Daí você vê qual que é a melhor redação ali. Eu altero lá, daí eu passo. Acho que a Maria até falou assim, Maria, que realmente na A resolução Luana atual. está falando do Campus Batel. Luana, mas esse ano vai ter atividade e doravante, espero que sim, todos os turnos, tá? Para todo mundo poder participar. Então, os alunos têm que participar da CIEP. Acho que a gente pode falar em alguma coisa como transferência de atividades didáticas. Será que não dá para usar essa expressão, Evaldo? Como é que é, perdão, professora? Eu estava lendo aqui o. Na CIEP, que haverá transferência de atividades didáticas? Transferência de. Alguma coisa assim, para não parecer que é dispensa de aula. Pelo menos eu fazia isso quando eu era diretora lá de setor, eu falava que era transferência, porque aí o professor pode eventualmente até cobrar a frequência do aluno lá, alguma coisa assim. A gente monta aqui, daí eu repasso para a professora antes de a gente lançar uma. Né, que acho que essa é a ideia, não é ser feriado, né, Luana? A ideia é que os alunos, que a gente possa garantir que os alunos participem de fato. Isso. A ideia da transferência, a participação na CIEP seja obrigatória. A gente pode falar em transferência de atividade didática, porque acho que isso resguarda o professor, por exemplo, se o professor entender que a Maria achou uma resolução de 2023 ali, tá? Mas assim, daí a gente vê, então. Gente, é isso, porque eu acho assim, o Evaldo anotou tudo, a gente vai conversar com a NC, vai ver aquelas questões do que é possível ajustar, mas acho que vai precisar, Tirzás, preciso de você, para a gente combinar, assim, aqui o encaminhamento. Como é que você acha melhor? Se vocês fazem uma reunião para refinar essas questões, se a Silvia pode consolidar aqui tudo que veio no chat, o Evaldo dá uma resposta e daí apresentar para você o que está divergente e você fazer uma reunião para ver isso. O que você acha? Eu acho. Boa tarde, pessoal. Então, eu acho que podia ser assim, já que vocês pegaram, né? O Evaldo pegou aí essas divergências e tal. Então, passa para mim e eu vejo lá no fórum
e aí eu retorno para o Evaldo, porque inclusive, né, como eu comentei, logo que a gente recebeu o calendário, terça-feira, né, a minuta, daí eu já marquei uma reunião com o fórum, mas daí ontem cedo eu entrei em contato com o Evaldo, aí depois saiu a pauta, eu disse, daí, Evaldo, você vai estar hoje, na quinta-feira, na reunião, então a gente já agiliza isso. Então, acho já que o Evaldo pegou e sabe o que é possível, né? Que até tem muitas coisas que são levantadas no fórum que o pessoal fala, assim, lógico, era o nosso sonho que o ajuste fosse feito antes do início, tal, mas ali, por exemplo, em julho, né? Hoje eu sei que é bem complicado, né, Evaldo, por causa do lançamento de notas, não dá, né, para adiantar tanto, Sim. né? Então tem essas questões, assim, né? Então, já que o Evaldo já pegou, então me passa as coisas e o que é possível, até o que não é possível mesmo, e daí eu fecho com o pessoal. Acho que no máximo terça-feira que vem a gente retorna daí, para dar para passar, né? Porque eu acho que também quanto antes, né, a gente passar no CEP é melhor para todo mundo. Ano passado o calendário saiu lá no muito atrasado e, né, fica todo mundo na expectativa para se organizar, enfim, né? Tá ótimo. Ok, muito bom. Gente, obrigada pela participação, pelo envolvimento, pelo engajamento, certo? Vamos passar agora para o informe do. Vamos passar para o informe do. Obrigada, Evaldo. Do Nada, POA, Virginia. Sandra Mara e a Melissa e a Grazi, não sei se estão aí, mas a Sandra Mara pode falar. Então, olá novamente, boa Professora tarde. Sandra Mara. Obrigada, André. Boa tarde a todos, a todas. Então, nós estamos ali junto com a equipe da Prograp, reorganizando, né, e organizando e dando continuidade à questão da POA, né, do Programa de Orientação Acadêmica. Esse programa ele está baseado numa resolução, na resolução 9515 do CEP. Eu até tenho aqui, deixa só eu bem rapidinho compartilhar, só uma... Senão eu acabo esquecendo de falar alguma coisa e assim não fica errado. Peraí, que eu acho que eu peguei a apresentação errada. Lá, aqui. Pronto. Espero que vocês estejam vendo o que eu estou vendo, que é uma apresentação aqui do POA. Só não está no modo apresentação, Sandra Mara. Tá, A gente está vendo com aqueles pequenininhos do lado ali. Pronto. Aí, agora foi. Obrigada. Então, o programa ele está baseado, né, numa resolução. Essa resolução ela já está num processo de revisão, de atualização da resolução. Não que ela não seja boa, ela foi boa em 2015, quando ela foi criada, mas a gente percebe que hoje, diante das dificuldades, das ações que já foram feitas, das experiências, há de se fazer uma revisão, né, de uma proposição de uma nova resolução, ou, se for o caso, da atualização da 9515. Né? E para que a gente possa fazer essa revisão, tendo em vista o objetivo do fortalecimento do programa de orientação acadêmica, como uma das formas de contribuição para a integralização curricular dos discentes, que a gente sabe que o estudante, muitas vezes, ele tem dificuldades em entender a questão do impacto que, muitas vezes, pode ter na sua integralização de ele cancelar uma disciplina, de ele, de repente, trancar um curso quando ele tem outras opções, ou ele simplesmente deixar de frequentar as aulas. Então, são algumas questões de fórum acadêmico mesmo, que o próprio professor que está ali no dia a dia, às vezes orientando um estágio, às vezes ministrando aula para aquele estudante, ou mesmo num trabalho de projeto de extensão, ou de iniciação científica, ou de trabalho de conclusão de curso, pode contribuir para essa orientação, né? Que é uma orientação, volto a insistir, de fórum acadêmico. Então, tendo em mente essas duas questões, a gente pode
pensar que nós temos aí 3 ações para fazer ainda esse ano, né? Para a gente ter uma ação bem direcionada, principalmente em termos da revisão dessa resolução e dos instrumentos que possam vir a serem criados diante das próprias demandas dos cursos e das comissões de orientação acadêmicas que foram criadas e que estão em andamento nos cursos. Então, a gente percebe a necessidade da gente fazer um levantamento de um diagnóstico da situação atual. Então, esse levantamento a gente pode, passado essa fase do calendário, né, que é bem importante, mas, de repente, uma reunião temática com todos os coordenadores de curso ou com os membros de comissão orientadoras de curso, dos cursos, né, com as COAs, ou fazer isso via um questionário e depois uma reunião nos setores ou nos cursos que houver alguma necessidade. A equipe tem feito reuniões com os cursos que são demandados, mas a gente entende que há uma necessidade de levantar essas demandas, tanto das dificuldades encontradas para a implantação do programa, quanto também das experiências exitosas que existem na universidade. Né? Pela conversa com que a gente teve com alguns cursos, verifica-se, mas ainda de uma forma muito não baseada em dados mesmo, mas de uma forma levantamento de conversa mesmo, né? com as coordenações, que há uma proporcionalidade dentro daqueles alunos que estão integrantes do programa de orientação acadêmica com a própria terminalidade do curso. Então, há uma referência, né? Há uma relação direta em relação a isso, mas a gente precisa, de certa maneira, institucionalizar, fomentar, e para isso a gente precisa de dados. Tá? Então, não adianta a gente dizer simplesmente para a administração da Prograp, e a Prograp poder levar para a gestão da universidade, para a reitoria, que há uma dificuldade, que há alguns problemas, que temos questões, e isso não está em forma de dados. Então, nós vamos realizar um levantamento curto, mas que seja bastante assertivo em relação a essas informações que nós precisamos para fazer esse diagnóstico. Né? E aí, de fato, um plano de ação ou com várias ações, com várias metas, para que a gente crie instrumentos para ajudar as coordenações, ajudar os comitês, né, de orientação acadêmica dos cursos na sua implantação. Então, nós temos aí já algumas ideias, já tem algumas ações que já estão sendo executadas. No primeiro semestre foi feito um levantamento pela equipe do programa, da POA, na Prograp, sobre os projetos de extensão que são realizados nos cursos, para que os alunos possam integrar esses projetos. Até hoje saiu uma reportagem, não sei se foi na Folha, se foi em algum órgão, relacionando o aluno bolsista e a sua terminalidade, o quanto isso é benéfico para a integralização do curso nessas ações, mas nós precisamos também saber como está a saúde de cada programa, de cada comissão de orientação acadêmica nos cursos. Então, esse informe aqui que eu trago para vocês é para reforçar a importância de que vocês participem, né? Quando nós pudermos já disponibilizarmos esse levantamento para fazer esse diagnóstico, né, a gente está pedindo a colaboração para que vocês possam estar respondendo. Como eu disse, nossa ideia na Prograp é fazer um levantamento bastante focado, combinado já com os dados que nós podemos levantar do SIGA, para que a gente não precise repetir informações, para que ele seja bem direcionado, curto e assertivo naquilo que a gente precisa para concluir a revisão da resolução e das instruções normativas decorrentes deste levantamento, que é por onde nós queremos iniciar. Então,
eu pedi esse espaço aqui para a professora Andréia, na reunião dos coordenadores, para que a gente fizesse essa sensibilização, para que vocês também soubessem qual é a nossa intencionalidade em relação a esse levantamento. A equipe já terminou o relatório daquele outro diagnóstico feito, nós vamos também disponibilizar para vocês, junto com esse levantamento, deixar todas as informações prontas para que a gente coloque em ação um programa que realmente possa auxiliar, né, no sua finalidade, mas que também a gente saiba qual é a realidade de cada coordenação de curso, de cada colegiado de curso, de cada estudante que está envolvido nesse programa. Tá? Então, vou deixar aqui no finalzinho só o contato, lá na página da Prograp, tem algumas informações sobre qual é o papel do programa dentro da Pró-Reitoria. Hoje ela conta com a Graziele, que é a psicóloga, ela está disponível lá na página, e ela também deixou aqui disponível, né, deu essa permissão para deixar o contato dela, institucional, assim como da Melissa. Temos o e-mail, né, do poa.prograp@ufpr.br, e pelo Teams vocês também podem estar entrando em contato com a equipe, e que nós vamos estar trabalhando ali juntos na Prograp para fazermos esse encaminhamento. Era isso, professora Andréia, eu agradeço demais aqui o espaço e fico à disposição para alguma questão que vocês queiram levantar. Obrigada, professora Sandra Mara. Então, só para lembrar mesmo, né, nós vamos pedir esse levantamento, então, os coordenadores, secretários aí, quando chegar, deem atenção. Podem ter certeza que as coisas que a gente pede de levantamento, a gente vai usar como informações relevantes para redirecionar as políticas, tá? Não é mais um relatório para a gente arquivar. E a gente pensa muito, né, professora Sandra Mara, em tudo que a gente vai solicitar. Nós já estamos chegando ao final aqui do nosso teto, né? A gente tem mais 10 minutos. Vânia está perguntando aqui sobre a questão de alunos que se matriculam e só mantém o vínculo sem participar das atividades. A gente tem discutido, sim, essas questões lá na Comissão de Combate à Evasão e que envolve as várias pró-reitorias, né? E o POA também é um lugar para a gente identificar, né, esse aluno. O pessoal da P4E também está bastante atento a isso, né? Então, acho que é uma questão para aparecer, assim, também, quando fizer esse levantamento aí do POA, tá? Gente, eu vou passar, então, para o último informe, vou fechando aqui a reunião, a gente fica à disposição, né, diretamente lá na Prograp. Vamos continuar fazendo essa mediação aí com o fórum, mas também coordenações, secretários podem entrar diretamente em contato aí com as coordenadorias, com a gente. O último informe é que a gente está preparando, foi uma sugestão que a professora Tirzá trouxe, do Fórum de Coordenadores, professora Goretti, um curso, tá? Um curso que vai ser um curso, inclusive, com certificação, um curso, cada coordenadoria da Prograp vai fazer um curso com módulos, vai ser via AD, a gente está estruturando isso, e aí voltado para os coordenadores e secretários, explicando lá as questões. Então, né, a COPAP lá, a questão do gerenciamento acadêmico, a CIAI sobre a questão das avaliações, né, os estágios, a gente está, então, atendendo aí uma demanda de vocês, já está no forno aí preparando esse curso, e vai ser um curso com certificação, né, para que as pessoas também possam aproveitar isso nas suas progressões. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Estou tentando aqui a gente cumprir o nosso teto, a gente deve marcar, como eu falei, então, logo a gente já indica essa reunião aí, aqui de vocês, é que esse começo de semestre ficou meio apertado, né, com os conselhos e o início, mas a gente deve marcar logo desculpa, Randy, desculpa, já passo a palavra para você. Vamos, então, fazer a reunião específica das licenciaturas e, em seguida, também uma reunião geral para tratar dos assuntos. O professor Randy, coordenador do núcleo de concurso, pediu para dar um informe. Por favor, professor.
Olá, boa tarde a todos. Desculpem eu não estar presente durante a reunião, mas eu estava numa outra reunião aqui, que a gente está discutindo algumas questões do núcleo, mas é só para lembrar todas as coordenadoras, todos os coordenadores, que até amanhã vão ser apresentados os recursos com relação às decisões sobre a revalidação de diplomas de refugiados, dos migrantes. E, portanto, a partir da semana que vem, as coordenações têm que olhar esses recursos para emitir seus pareceres a partir do recurso impetrado pelas pessoas que estão se candidatando à revalidação de diplomas, e também que a gente recebeu todos os programas de provas, né, para revalidação de diplomas, e agora a gente está na expectativa de receber as provas mesmo. Então, é um lembrete, né, para que todos estejam atentos e atentas para a semana que vem já começarem a apreciar os recursos que forem apresentados. Basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Randy. Tem várias demandas aí para o NC, depois a gente passa para você aí e vamos conversar. Alguém perguntou se os recursos virão pelo SEI. É isso? Da mesma maneira que as análises foram feitas pelo sistema, os recursos vão ser também apreciados pelo sistema. Mas já foi enviado, acho que ontem ou hoje, no processo SEI, as informações e um tutorialzinho para como proceder, ok? Qualquer coisa que tiverem dúvida, é só entrar em contato pelo Teams ou mandar e-mail para a gente, que a gente orienta. Com o maior prazer. Posso perguntar uma coisa? Boa tarde, Randy. Teria como mandar um e-mail lembrando? Nós vamos ver a possibilidade disso, de pegar os e-mails das coordenações. A gente tem usado muito Teams, né, para fazer essa comunicação, mas acho que a gente tem a relação de e-mails e a gente envia, assim. Então, vamos fazer. Porque, inclusive, Randy, assim, o sistema lá de avaliação foi muito rápido, muito fácil, né, de avaliação, não, de análise, né, documental e tal. Mas, por exemplo, eu fiz bem lá no início, acho que no dia 30 de julho, se não me engano, tá? E aí o curso de Química mandou outros para Engenharia Química. Eu, assim, apesar de depois o núcleo de concurso me contactou na semana passada, tal, e disse, professora, era para ficar ligada. Eu disse, olha, é impossível ficar ligada, porque na minha cabeça eu já tinha feito aquela atividade que eu deveria fazer, né? Então, assim, para uma próxima, né, pensar mudar de esse um fluxo alerta, no sentido né, uma de... notificação, alguma coisa nesse sentido, né? Tá claro. A gente vai mudar esse fluxo, sim. E uma coisa que eu queria perguntar, não tem um template para a prova, né? Não, template não, porque a diagramação da prova nós fazemos depois, né? A posteriori. Tá bom. É porque tinha uma época que cobravam isso da gente, essa era a parte mais exaustiva, mas que bom que não tem. Aí para eu não mandar assim, tá organizado, mas... Normalmente a gente envia, sim, um arquivo Word com o template, né? Se você usar aquele arquivo, vai ficar mais fácil, porque ele já está todo configurado para a diagramação que a gente usa. Então, mas se isso não for possível... Eu acho que não foi enviado, foi? Não, não sei se, eu não sei se já foi enviado, eu preciso perguntar isso para o grupo aqui de estruturação e elaboração de provas. Okay? Nós da nutrição entramos em contato com o NC e eles mandaram para a gente tanto o guia de elaboração quanto o arquivo modelo lá, prova, objetivo, alguma coisa assim. Mas esse guia está no processo, sabe, Anabelle? O guia está no processo, o template é que não está mesmo, daí por isso que... eu vou até sugerir de colocar o template no processo também, então. Tá bom, obrigada. Então é isso, gente. Obrigada, então. Estamos à disposição. Obrigada pela participação de todas e todos. Obrigada pelos nossos intérpretes aí, por esse atendimento aí a gente. Bom final de semana, bom início de semestre. Obrigada, André. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa tarde.